Oi gente, tudo bom? A gente vai mais para uma explicaçãozinha, tá? Vai ser uma explicação rápida e a gente vai falar sobre os minerais. E eu vou mandar para vocês uma tabela depois, né? Que vai estar exemplificando vitaminas e minerais, as suas funções no organismo, a carência, as fontes alimentares, que vai ficar mais fácil de entender, tá? Então, falando um pouquinho dos minerais, eles são compostos inorgânicos, diferente de carboidrato, proteínas e gorduras, e as próprias vitaminas, porque esses são orgânicos. Os minerais são compostos inorgânicos, ok? Eles fazem parte do nosso organismo e aproximadamente 4% do nosso peso total é composto de minerais, tá? São compostos que nós não sintetizamos, ou seja, nós não produzimos minerais. Então, eles devem ser adquiridos de forma alimentar ou via alimentação, ok? Se a gente não tem uma alimentação adequada, uma alimentação variada, com alimentos de todos os grupos alimentares, como nós já estudamos, né, grupos alimentares, provavelmente falte alguma quantidade de algum mineral, né? E aí a gente tem a opção de suplementar ou, né, adquirir esse mineral de forma sintetizada quimicamente, tá? Mas o mais certo é a gente ter uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada e com todos os tipos de alimentos para a gente conseguir adquirir todos esses minerais que a gente precisa, ok? Os minerais eles são classificados em macroelementos e microelementos. Os macroelementos, macro quer dizer grande, né? Então são moléculas grandes, então são elementos maiores e que a gente precisa mais de maior quantidade. Por exemplo, cálcio, magnésio, sódio, potássio e fósforo. Normalmente essa quantidade ultrapassa 100 miligramas por dia, ok? Então esses elementos, os macroelementos, são os minerais que a gente precisa em maior quantidade. E tem os microelementos ou oligoelementos. A gente vai achar esses dois nomes aí em livro, em qualquer texto que a gente falar sobre mineral, a gente vai encontrar microelemento ou oligoelemento. São os minerais pequenos, né, de pouca quantidade ou que a gente necessite por dia de pouca quantidade, ok? A gente pode chamar também de elemento traço, né? A gente tem, quando é elemento traço, é quando a gente tem uma quantidade bem pequenininha que a gente precisa no nosso organismo, ok? Vamos falar um pouquinho do cálcio. Vou falar um pouquinho de cada mineral, bem rápido, tá? E aí depois eu vou mandar essa tabelinha para vocês que eu falei. Então vamos falar do cálcio. O cálcio é o mineral que a gente tem em maior quantidade no nosso organismo, né? Principalmente porque ele faz parte dos nossos ossos e dentes. Então, ele é aproximadamente de 1,5% a 2% do nosso peso corporal, né? E 99% do nosso osso contém cálcio e 1% de cálcio está no nosso sangue. O cálcio, então, ele é responsável pela formação dos nossos ossos e dentes, ajuda na coagulação sanguínea, além de outras atividades que ele tem, ok? Quanto de cálcio a gente necessita por dia? A recomendação, que é uma recomendação ingestão diária recomendada, que é da Anvisa de 2004, é de 1.000 miligramas por dia, tá? Isso para um adulto saudável, né? Criança, idoso, gestante, lactente é diferente, né? Essa quantidade é diferente e a gente vai abordar isso em outros
em outras aulas. Então a gente tá falando, né, como eu já falei em outras aulas, a gente tá falando de adulto saudável, tá? Então a recomendação de cálcio é 1000 miligramas por dia, ok? Quais as fontes de cálcio que a gente tem? Leite, iogurte, queijo, então leites e derivados. Hortaliças verdes escuras também são fontes de cálcio, ok? E aí a gente pode variar bastante a nossa alimentação. Aí a gente tem o magnésio. O magnésio, ele é encontrado principalmente nos músculos e nos tecidos moles do nosso organismo, ok? As principais atividades do magnésio, ele usa energia, né? Ele tem também função no crescimento dos ossos, ele atua na função do cálcio e ele também ajuda nas atividades de algumas enzimas, né? As enzimas são importantes para algumas funções do nosso organismo, ok? Qual que é a necessidade diária de magnésio que a gente precisa? É de 260 miligramas por dia. A gente pode encontrar também uma recomendação de 320 miligramas por dia de magnésio, né? E quais as fontes alimentares de magnésio que a gente tem? Cereais, soja, acelga, quiabo, germe de trigo, abacate, ok? Então a gente tem banana, espinafre, a gente tem bastante alimentos que são fontes de magnésio. O chocolate amargo, por exemplo, tem bastante magnésio também, então ele é uma ótima fonte desse mineral. Chocolate amargo com cacau, ok? O sódio, como vocês estão vendo, a gente está falando dos macroelementos, aquele que a gente precisa mais no nosso organismo. O sódio, ele representa 1% do nosso peso corporal e a gente encontra ele fácil na natureza, principalmente na forma de sal, né? Que é o sal de cozinha que a gente usa. Qual a função do sódio no nosso organismo, né? Então, ele equilibra os líquidos corporais junto com o potássio, então ele equilibra nossos líquidos corporais, ok? E ele também, controla a pressão osmótica, né? Aquela entra e sai de água da célula, ele que vai controlar essa pressão, ok? Qual a principal fonte? É o sal de cozinha mesmo, né? Mas alguns alimentos de origem animal contêm sódio também, né? Queijos, embutidos, alguns pães, cereais matinais contêm um pouco de sódio também, ok? O potássio é um mineral que ele é altamente absorvido pelo nosso organismo. Então, praticamente 80% do que a gente ingere, né, nos alimentos é absorvido. Faltou a quantidade de ingestão de sódio, né? Quanto que a gente tem que ingerir de sódio? É de menos 2 gramas por dia. A gente não pode chegar a 2 gramas de sódio por dia, tá? A recomendação é que a gente chegue a 1 grama de sódio por dia, né? Porque o seu excesso a gente sabe que é prejudicial. O potássio, então, ele é importante na manutenção dos líquidos também, ele é importante na contração muscular, condução nervosa, ele ajuda a conduzir todos os impulsos nervosos. O potássio ele é importante na síntese de proteínas também, ok? Quanto que a gente precisa de potássio? É de 2 gramas por dia, tanto para homens quanto para mulheres. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda 3 gramas de potássio por dia, né? Então, de 2 a 3 gramas de potássio por dia.
Quais as fontes de potássio que a gente tem? A banana, que a gente conhece, que é fonte de potássio, né? A batata, vegetais, abacate, mamão, algumas frutas, né? Mas a maior fonte de potássio que tem, né, é a banana e a batata mesmo. Vegetais verdes, né, tanto crus quanto cozidos, são fontes boas de potássio. O fósforo, então. O fósforo, ele é um elemento super importante, né, ou um mineral super importante no nosso organismo, principalmente na formação de ossos e dentes juntamente com o cálcio. Ele também atua na absorção da glicose e atua no metabolismo de proteínas, gorduras e carboidratos, ok? Quanto que a gente precisa de fósforo? A recomendação de 2004 da Anvisa é de 700 miligramas por dia de fósforo. Quais as fontes alimentares, né? Com quais alimentos que a gente encontra fósforo? O leite, peixe, fígado, ovos, feijão, são os principais alimentos que contêm fósforo, ok? Por exemplo, um iogurte desnatado, né? 240 gramas de iogurte desnatado tem 352 miligramas de fósforo, ou seja, metade da recomendação que a gente precisa. Então é super fácil a gente conseguir atingir a recomendação tendo uma alimentação variada. Não é difícil a gente ter essa quantidade que a gente precisa se a gente tiver variados alimentos no nosso dia a dia, ok? Então esses que a gente falou, cálcio, sódio, fósforo, potássio e magnésio são os macroelementos, os que a gente precisa de maior quantidade no nosso organismo, super importante no metabolismo aí de vários outros nutrientes. Agora a gente vai falar rapidinho sobre os microelementos ou oligoelementos. Começando pelo ferro, que é o mais conhecido e um dos mais importantes microelementos que a gente necessita. Ele é conhecido, o ferro é conhecido como essencial para o nosso organismo há mais de um século. Faz muito tempo que ele é estudado e tem inúmeros trabalhos aí, estudos com o ferro. A gente tem aproximadamente 3,5, 3,5 gramas de ferro no nosso corpo, tá? De 2,5 a 3,5 gramas de ferro no corpo. A função principal, então, do ferro é a formação da hemoglobina, né? Que é uma célula do sangue. E ele participa de algumas reações de enzimas também. Quanto que a gente precisa de ferro por dia? A recomendação de ferro é diferente para homens e para mulheres, tá? Para mulheres a gente necessita de 15 miligramas por dia e para homens de 10 miligramas por dia, ok? Então a gente pode pôr aí uma média de 12, 13 miligramas por dia. Quais as principais fontes alimentares de ferro? Então a gente tem as carnes vermelhas, que são as principais fontes de ferro, né? As carnes vermelhas, fígado, e aí a gente tem os alimentos de origem vegetal, né? As leguminosas, feijão, soja, grão de bico, lentilha, vegetais de folha verde escura. Uma diferença importante é que o ferro de alimentos de origem animal, ele é absorvido 100% e diretamente, eu não preciso de ajuda para absorver esse ferro. E o ferro que está nos alimentos de origem vegetal, eles precisam de uma ajudazinha aí para serem absorvidos, melhor absorvido pelo nosso organismo. Então, sempre que a gente consumir um alimento fonte de ferro de origem vegetal, a gente precisa da ajudinha da vitamina C para que ele seja absorvido. Isso a gente também vai falar mais pra frente, tá? Quando a gente falar de biodisponibilidade de alimentos ou de nutrientes, biodisponibilidade de nutrientes. Próxima aula, certo? Vamos falar do cobre. O cobre é um microelemento que a gente não ouve falar muito, né? Mas ele é essencial no nosso organismo também.
Ele constitui nosso sangue, né? Ele está presente no nosso sangue, e ele é importante na formação de ossos e sangue. Ele libera energia dos alimentos, ajuda a liberar a energia dos alimentos, ou seja, ele participa do metabolismo dos macronutrientes. Quanto que a gente precisa de cobre por dia? 900 microgramas por dia, tá? Então, a recomendação é de 900 microgramas por dia de cobre. E quais os alimentos que tem cobre? Frutos do mar, cereais integrais, fígado, germe de trigo, né? Por exemplo, fígado, em 100 gramas de fígado, a gente tem 4,5 miligramas de cobre, né? Muito acima da nossa recomendação. A nossa recomendação não chega a 0,1 miligramas, né? E 100 gramas de fígado tem 4,5 miligramas. Então, a gente vê também que é muito fácil a gente atingir essa recomendação de cobre. Só pra gente ter ideia, como o cobre não é muito conhecido, o que pode acontecer se a gente tiver carência de cobre ou se ficar faltando cobre no nosso organismo? A gente pode ter uma desmineralização óssea, né? Então o osso pode ficar mais fraco, e a gente pode ter um tipo de anemia chamado hipocrômica, tá? Onde é um tipo de doença do sangue que também pode acometer as pessoas que têm pouco cobre no organismo, ok? E vamos então para o iodo. O iodo, então, ele é um pouco mais conhecido que o cobre. O iodo, quando não tem iodo, a gente tem aquela doencinha chamada cretinismo, né? Quando não há o crescimento de ossos dos órgãos, né? Então o adulto ele fica parecendo uma criança. Ele é super necessário para a produção do hormônio da tireoide, né? Então, tanto que todos os medicamentos de hiper e hipotiroidismo, eles são baseados no iodo, tá? Quais são, então, as principais fontes de iodo que a gente tem? Frutos do mar, né? Peixe, crustáceo. O leite tem iodo também. Algumas verduras de folhas, né? Alguns folhosos. Então, esses são fontes naturais. Além disso, a gente tem a fortificação do sal com iodo, né? Conforme antigamente eles perceberam que a falta do iodo dava problema na tireoide e estava dando muito problema, então eles resolveram fortificar um alimento que seria consumido aí por muita gente, e aí surgiu o sal iodado. Então o sal iodado surgiu por conta dessas doenças por falta de iodo, ok? Quanto que a gente precisa de iodo por dia? Então é 130 microgramas por dia, tá? É a mesma recomendação, ingestão diária recomendada da Anvisa, é de 130 microgramas por dia, tá? Então, a gente consegue isso fácil, né? Muito fácil conseguir na alimentação variada, principalmente porque a gente usa muito o sal no nosso dia a dia. Depois vem o manganês. O manganês eu acho que é um mineral que é também pouco falado, né? Mas é de igual importância no nosso organismo, né? Ele estimula a atividade de várias enzimas, ele é super importante para estimular a atividade das enzimas, principalmente na produção de energia, tá? Quanto que a gente precisa de manganês por dia? De 2,3 miligramas por dia. 2,3 miligramas por dia de manganês. E onde que a gente encontra manganês? Que alimentos que a gente encontra manganês? Então são nos cereais integrais, nas castanhas,
nozes, soja, vegetais verdes. Vocês perceberam que praticamente todos os minerais a gente citou como fonte vegetais folhosos ou verdes, vegetais verdes folhosos? Então, para vocês verem a importância que tem as verduras na nossa alimentação. Não só as verduras, como todos os outros alimentos, né? Mas é importante que a gente tenha verduras, legumes e frutas, que são as principais fontes de minerais que a gente tem, certo? Manganês. Para vocês terem uma ideia, se eu não tenho manganês no meu corpo, o que pode acontecer, né? A falta de manganês pode acontecer o quê? Ela pode dar... prejudicar a capacidade reprodutiva, então ela pode gerar uma infertilidade, ela pode dar problema de pele, uma dermatite, né? Então são coisinhas assim pequenas que a gente não vai conseguir identificar logo de cara ou imediatamente, que é a falta desse mineral, né? Falta de manganês. E a gente pode pensar que pode ser qualquer outra coisa menos a falta de manganês. E aí, se a gente investigar melhor, se a gente investigar com calma, a gente consegue descobrir que esses probleminhas podem ser falta de algum mineral. A maioria dos minerais, a carência deles ou a falta começam bem sutis, com probleminhas bem sutis, e se isso permanecer ao longo da vida ou por muito tempo, pode trazer problemas maiores, né? Que aí sim a gente consegue detectar. Mas logo no começo, quando a gente tem uma carência primária ou pequena desses minerais, a gente não consegue associar o probleminha que a gente tem, porque pode ser por várias causas, né? E às vezes uma simples suplementação no mineral, uma simples atenção à alimentação com alimentos fontes de algum mineral pode resolver o problema, esse probleminha que a gente tem, certo? Aí a gente vai falar do zinco. O zinco, ele é um mineral também muito, muito importante para o nosso organismo, principalmente para o nosso sistema imunológico, tá? Ele também participa do crescimento, da formação, do crescimento e maturação de todos os nossos tecidos. Como eu falei, ele participa do sistema imunológico, né, do bom funcionamento do sistema imunológico, e ele também é necessário para a atuação de várias enzimas. A maioria dos minerais a gente vai achar como função funcionamento das enzimas, né? Funcionamento enzimático. Então,